Olá, graça e paz, seja bem-vinda. Hoje nós vamos estudar o livro do profeta Oséias. Oséias faz parte dos 12 profetas menores. Eles são chamados menores não por serem menores em importância, mas porque os 12 livros juntos fazem parte de 25% somente do livro do profeta Isaías. Oséias quer dizer salvação ou libertação. Mas antes de darmos continuidade a esse livro, vamos orar e consagrar esse estudo ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse estudo diante do Teu altar, que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar, nos exortar, e que apesar de mim, Senhor, nós possamos aprender sobre o profeta Oséias, sobre o que o Senhor tem a nos ensinar para os nossos dias através desse livro. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Oséias é um profeta que viveu depois da morte de Salomão, onde o povo de Israel foi infiel e foi dividido em 2 reinos. A Síria, então, conquista, invade, vence e conquista o reino do norte, onde a capital era Samaria, e no livro de Oséias, muito chamado de Efraim. E os babilônios, um pouco depois, conquistam, invadem e conquistam o reino do sul, Judá, onde a sua capital era Jerusalém. Esse tempo era um tempo de um povo infiel, um povo que vivia em pecado, um tempo de roubo, de adoração a ídolos e de adultério. Oséias foi levantado nesse tempo para profetizar a nação de Israel, profetizar o povo de Deus para que se arrependessem dos seus pecados. Ele denuncia o pecado do reino do norte antes da sua destruição, antes que os assírios pudessem destruir, né? Mas infelizmente ele viu com os seus olhos a destruição do seu povo. Deus manda o profeta então casar com uma prostituta. Infelizmente eu não vou conseguir ler todo o livro do profeta Oséias, porque são muitos capítulos e o livro tem assuntos muito repetitivos. Por isso ficaria muito longo o vídeo sobre o profeta e no final a gente não entenderia o contexto e aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas eu te aconselho a ler todo o livro, depois que você ver o vídeo, a ler todo o livro, porque você vai ter um entendimento melhor e amplo daquilo que o Senhor falou e Ele vai poder falar com você em particular. Amém? O livro do profeta Oséias é dividido em 3 grandes partes. Do 1º ao 3º capítulo, o Senhor manda que Oséias se case com uma mulher. O versículo 2 fala assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Essa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar que o Senhor manda o profeta se casar com uma mulher adúltera, né? Porque aqui é a representação do que ainda é hoje, né? O Senhor é o noivo e a sua igreja a noiva, o seu povo a noiva de Cristo. Só que nesse tempo, a sua noiva estava em infidelidade, estava em adultério, estava virando as costas para o seu Deus, para o seu noivo. E os teólogos, eles não sabem identificar se Oséias já casou com Gomer sendo adúltera ou se ela se tornou adúltera. Eu particularmente, lendo esse texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte: nós todos somos avisados por tudo, por Deus. Né? A palavra do Senhor vai dizer que Ele não faz nada sem que antes revele aos seus profetas. Acredito eu que quando Ele fala, vá, tome uma mulher adúltera, Ele já está dizendo para Oséias que futuramente essa mulher seria adúltera, que ela entraria em adultério, mas que o Senhor já sabia disso e estava no controle quando Ele mandou ela casar com ele, né? E aí todo esse capítulo ele vai falar sobre Oséias se casar com essa mulher, Oséias ter vários filhos com ela, e que os 3 filhos que ele teve, que esses filhos representavam uma estação de Israel, né? Algo do povo de Deus. E o primeiro filho foi Jezreel, que quer dizer Deus planta.
Jezreel quer dizer que um dia o Senhor plantou aquele povo, um dia o Senhor escolheu aquele povo. Através de Abraão nasce, todos os povos e chega em Judá, que se torna, em Jacó, que se torna Israel. E a palavra vai dizer durante toda a Bíblia que esse é o povo escolhido de Deus, que esse é o povo de Deus. Então Deus planta esse povo. O segundo filho que eles têm se chama Loruama, que quer dizer não amada. E o Espírito Santo me revelou que o tempo que esse povo ficou no Egito, no seu exílio, no seu cativeiro de escravidão, parecia que eles eram não amados, mas eles não eram. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor escuta o clamor e liberta o povo de lá, Eles vão até lá porque precisavam de ser salvos da fome, são conduzidos. Mas depois de um tempo, eles são libertos daquele lugar por causa do amor do Senhor a esse povo. Mas o terceiro filho quer dizer Lo-ami, não meu povo. E porque o Senhor declara, através do profeta Oséias, que esse povo não seria o povo dele? Porque era um povo infiel, um povo que vivia em adultério, um povo que vivia em pecado e que não queria se converter, que não queria se voltar, voltar dos seus maus caminhos. E a palavra vai dizer que, independente disso, o Senhor tratava Israel com amor, A segunda parte, que é dividido o livro de Oséias, está do capítulo 4 ao capítulo 11, que vai falar sobre a denúncia dos pecados. E se você ler, você vai entender que Israel era um povo pecador, mas alguns versículos me chamam a atenção. O capítulo 4, no versículo 6, vai dizer assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Sabe, muitas vezes nós escutamos sobre esse versículo, que nós perecemos por falta de conhecimento. O Senhor desvendou isso diante dos meus olhos. Esse conhecimento que ele está falando aqui, Oséias ele profetiza antes que os assírios destruam o reino do norte pelo pecado deles, para que eles se arrependessem. Então ele está falando que o povo seria destruído não porque eles não conheciam a palavra, que era o que eu acreditava a vida toda. Ele está dizendo que o povo seria destruído por falta de conhecer ao Senhor, por falta de relacionamento com Deus. E aí eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem se relacionado com seu pai? Você consegue entender, que relacionamento é diário, relacionamento é a todo instante, relacionamento é ter intimidade. E como que você pode ter intimidade com alguém sem se relacionar, sem andar junto, sem escutar a opinião da pessoa? Não existe como, Então, esse povo que somos nós, o povo de Deus, eles perecem por falta de relacionamento. Esse é o conhecimento que o Senhor espera de mim e de você, que nós tenhamos relacionamento. E a segunda parte desse versículo fala que, uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito como os sacerdotes. Ele aqui está exortando os líderes da casa do Senhor. Ele está exortando as pessoas que foram levantadas para ensinar o seu povo. Porque existe um chamado na vida de algumas pessoas. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas que poucos são os escolhidos. Sabe, essas pessoas escolhidas, que não tem para onde fugir, essas pessoas, elas precisam ter relacionamento com Deus para que o Senhor guie o seu povo através deles. E o que nós temos visto, agora, e o que foi visto no tempo de Oséias, são pessoas querendo fama, pessoas querendo microfone, pessoas querendo o altar, mas que pouco têm um relacionamento com o Senhor. Eu espero que você tenha verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, para que Ele fale para você o que está certo e o que está errado dentro da igreja dele. Amém? Lá no capítulo 5, vai dizer no versículo 4 assim: suas ações não lhe permitiram voltar para Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. Espírito de prostituição não quer dizer só adultério. Prostituição é se você se prostituir com qualquer coisa. Prostituição é você se voltar para qualquer coisa e colocar no lugar de Deus.
Você pode se voltar para uma rede social e colocar no lugar de Deus. Você pode se voltar para uma pessoa e colocar no lugar de Deus. Isso é se prostituir. Se prostituir é você ter um relacionamento de forma errada, né? E o que o Senhor espera de mim e de você é que nós tenhamos relacionamento com Ele. Todo esse capítulo do 4 ao 11 vai falar sobre o pecado, sobre a infidelidade desse povo que Deus tanto ama. E a representação do casamento de Gomer e Oséias é exatamente a representação desse povo. Um povo que teve o seu noivo fiel, amando essa mulher, mas que essa mulher voltava e fazia de novo. Essa mulher voltava e voltava para a lama, voltava para o adultério. E quantas das vezes, né, o Senhor precisa nos fazer voltar para Ele? A palavra dele diz que ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. No capítulo 6, versículo 6 diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimentos de Deus em vez de holocaustos. Engraçado que todas as vezes que a Bíblia fala de conhecimento, agora me remete, depois de estudar, a relacionamento. Se você pensar comigo que se eu e você tivermos um relacionamento diário e real com Deus, a nossa vida e as nossas escolhas serão muito mais fáceis. Porque o Senhor se revela a nós, amém? O véu foi rasgado. E por conta disso, nós precisamos ter esse relacionamento e confiar que verdadeiramente todas as coisas cooperam para o nosso bem. Esse povo aqui era um povo adúltero, infiel, um povo que estava em pecado, porque não estava confiando nesse mesmo Deus que os livrou da escravidão do Egito. Nesse mesmo Deus que um dia mandou que o pai da fé saísse da sua terra e parentela e o fez rico, muito rico e um povo grande, que cumpriu muitas promessas. Como que eu e você temos a facilidade de esquecer aquilo que o Senhor já fez por nós? Eu queria te convidar nesse momento que você trouxesse à sua memória aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Não só aquilo que você clama há muito tempo que Ele ainda não fez, não só aquilo que você pretende que Ele faça, não só aquilo que está nas suas orações e nas suas petições ou que Ele te prometeu. Hoje eu te convido a trazer à sua memória aquilo que Ele já fez. Milagres que Ele já fez, coisas que Ele já operou. Coisas talvez grandes que te tragam uma esperança, né? Precisamos renovar a nossa fé. E como que a gente faz isso? Só através da palavra de Deus. Mas eu quero te pedir para você trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez, todas as vezes que Ele já colocou a sua mão sobre a sua vida e te sustentou. É muito clichê, né? O pregador falar assim, lembra que hoje você acordou, abriu os olhos, lembra que você hoje comeu. Sim, nós sabemos de tudo isso, mas eu tenho certeza que eu e você que está aí do outro lado, você tem testemunhos para contar de um Deus grande, que já fez grandes feitos na sua vida. E como nós somos falhos em esquecer esses feitos. Não é mesmo? Então, até o capítulo 11, ele vai falar exatamente sobre essas coisas. O capítulo 8, versículo 7 diz assim: eles semeiam vento e colhem tempestade. Gálatas vai dizer que tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, né? Nós, tantas das vezes, semeamos tantas coisas ruins para as nossas vidas e depois queremos culpar o Senhor. Depois queremos dizer que é propósito do Senhor, que é o Senhor quem quis assim. Na verdade, Ele pode ter permitido assim, porque tudo quanto o homem semear, ele vai ceifar. Então, pensa, analisa bem a sua vida, vê se você não tem semeado vento e está colhendo tempestade e colocando na conta de outra pessoa. E até o capítulo 11, que é o capítulo lindo que fala, é uma poesia do amor de Deus, que fala assim no versículo 4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Aleluia! Quão lindo e poderoso é o amor do Senhor comigo e com você.
Quão lindo e poderoso é o amor com o Senhor para com a minha e com a sua vida, né? O Senhor mesmo, ele lembra aqui no capítulo 11 de Oséias, através de um poema, que ele é o nosso Deus e que ele é o nosso Deus de amor, que ele nos ama e que apesar da nossa infidelidade, assim como Oséias foi com Gomer, ele vai sempre nos buscar, ele vai sempre nos comprar de volta, né? Como ele mandou Oséias fazer com Gomer. E aí do capítulo 12 até o último capítulo, 14, o Senhor vai falar sobre a esperança de salvação. Sabe, esse livro de Oséias é um livro muito lindo, que fala para mim e para você, que declara para mim e para você o quão grandioso é o amor do Senhor por nós. Que ainda que eu e você sejamos infiéis, que ainda que eu e você sejamos adúlteros, que ainda que eu e você adoramos outros deuses, que ainda que eu e você nos voltemos ao Senhor com rebeldia, às vezes com desobediência, às vezes com murmurações, o Senhor está pronto a nos perdoar. E foi isso que ele declara que ele faria com Israel se eles se arrependessem. E aí, você está disposta a se arrepender? Você está disposta a entender que o nosso Deus é um Deus de paz, um Deus de amor e que espera que eu e você nos arrependamos e nos voltemos para Ele? No capítulo 13, versículo 6 diz assim: quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. O capítulo 14, ele vai dizer sobre as bênçãos do arrependimento. No versículo 4 em diante diz assim: eu curarei a infidelidade dele e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o de oliveira, sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, e assim por diante. O Senhor espera de mim e de você arrependimento. O livro de Oséias profetizou para um povo infiel que o Senhor esperava arrependimento antes de sua destruição. Infelizmente, o profeta Oséias, ele viu a destruição do Reino do Norte pelos assírios. Mas, profeticamente, toda a Bíblia, ela vai sempre falar conosco, né? O Senhor espera de mim e de você neste dia arrependimento. Eu e você sempre sabemos aonde precisamos de conserto. Eu e você sabemos, analisando a nossa vida profundamente diante dos princípios da palavra de Deus, aonde nós precisamos de conserto. Sabe, mulher, eu hoje vim aqui dizer para você que o Senhor está de braços abertos se você se arrepender. Ele está de braços abertos e com todas as promessas que Ele te prometeu de pé, esperando que eu e você possamos concretizar aquilo que Ele nos separou para fazer desde o ventre da nossa mãe. Sabe, o Senhor espera de mim e de você uma noiva fiel, uma noiva imaculada, uma noiva com vestes brancas, com vestes limpas. Será que você pode analisar a sua vida hoje e se arrepender dos seus maus caminhos? A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Sabe, o Senhor nos conhece. Nós podemos ser muito bonitos, né? Muito santos para as pessoas, mas o Senhor conhece a minha e a sua vida no íntimo. E o livro de Oséias, ele vem trazer para nós uma carta de amor, ainda que nós sejamos infiéis. Que você analise a sua vida hoje e que você esteja disposta a retomar aos caminhos do Senhor em santidade. Amém? Um beijo grande e até o próximo vídeo.